Saudações a todos os nossos amigos da TV Brasil de Norte a Sul. Estamos aqui hoje com mais um programa Fala Comigo, lembrando sempre que o programa traz para você, sempre que a gente pode, as melhores opções, as melhores entrevistas, para que você possa estar sempre bem informado sobre o que há de melhor aqui na nossa cidade e em todo o nosso Brasil. E hoje, olha só, em HD, o programa Fala Comigo, pela primeira vez em HD, traz para vocês a High Definition, ou seja, uma alta definição em imagem. Vocês podem ver todos os nossos defeitos e qualidades aqui com mais clareza através dessas nossas gravações em HD. O nosso programa está também no YouTube, através do nosso canal que é Programa Fala Comigo. Você vai poder ver aqui nos caracteres que você vai encontrar Programa Fala Comigo. É só procurar lá, se inscreva e você vai ter uma gama de um monte de opções de entrevistas maravilhosas que nós já fizemos. E hoje é uma entrevista que a gente tem orgulho de fazer, que é com o Dr. Humberto Fonseca. Você conhece, você sabe o que é hipnose? Você já teve algum processo de hipnose na sua vida? Você tem medo? Então, para compreender o que é hipnose, de onde surgiu, quanto tempo tem a hipnose dentro do nosso meio social, vocês vão tirar as dúvidas e desmistificar um pouco. Geralmente você lembra quando fala hipnose, aquele desenho do Pica-Pau, né, que ele coloca ali, tem um negócio rodando, a pessoa fica em transe. Não é bem assim. Então a hipnose é uma técnica, é uma terapia, e hoje o Dr. Humberto Fonseca, do Instituto, no caso ali do Espaço Terapêutico Vida, que fica ali na T6, no setor Bueno, vai falar para nós hoje um pouco sobre isso, sobre o que é hipnose, tirar essas dúvidas que vocês têm sobre isso. Então não perca o programa de hoje, porque ele vai falar muito sobre essa questão e tirar essas dúvidas de vocês. Lembrando sempre que o nosso programa ele não teria como estar aqui sempre trazendo essas novidades se não fossem os nossos parceiros, né? Nós temos grandes parceiros que trazem para o nosso programa uma quantidade muito grande de informações e nos ajudam muito, que é o nosso amigo professor Rodolfo Souza, por exemplo, que é para mim, um grande, talvez um dos maiores aqui de Goiânia, na aprovação de concursos públicos na área policial. O professor Rodolfo Souza tem um índice de aprovação acima de 80%, isso é único. Uma gama imensa de fãs que o professor tem. Esses não são alunos, são fãs realmente. Professor, um abraço para você, para todo o seu instituto, para todas as pessoas ali da Escola-Alvo. E realmente você é alguém que orgulha essa classe dos professores, trazendo tanta informação, fazendo realmente as técnicas que vocês precisam para passar nos concursos públicos da área policial. Então, o nosso grande parceiro, o professor Rodolfo Souza, um abraço para você e para todo mundo que acompanha aí o seu trabalho. Também, a Unicom, o Shopping da Saúde, que é o nosso patrocinador aqui há tanto tempo, a Unicom, que é realmente uma gama muito grande que a Unicom tem. Pessoal, para quem tem diabetes, para quem está precisando daqueles materiais hospitalares, aqueles medicamentos que são difíceis de encontrar, às vezes até de alto custo, então na Unicom, que tem 3 unidades em Goiânia, você pode encontrar facilmente. A Unicom fica ali, uma no setor aeroporto, na Avenida L, uma outra ali no setor universitário, paralela com a Avenida Anhanguera, e uma outra na Ricardo Paranhos, lá no setor marista. A Unicom tem uma consultoria específica para a sua receita. Você pode chegar lá sem entender muito bem o que o médico falou, tem uma pessoa especializada que vai te dar uma consultoria e te explicar como é que você vai fazer para entender a posologia daquele medicamento e qual realmente o medicamento que você precisa usar dentro daquela receita. Então, um abraço ao Hernan Silva, meu amigo, um abraço a todos da Unicom, das 3 unidades, belíssimas lojas que ficam aqui em Goiânia, que é o Shopping da Saúde. Bom, também anunciar um novo parceiro do programa Fala Comigo, um grande parceiro que é o Bar do Peixe. Quem não conhece o famoso Bar do Peixe, é um excelente espaço para quem gosta de peixe, para quem gosta de comer pescado, realmente é um bar maravilhoso. Você encontra peixe, ou seja, peixe de couro, todo tipo. Postas para quem gosta ali, aquelas postas como é que chama? Pintado, né? Tem ali o dourado. Você é servido na mesa com lascas de peixe ali empanado. É maravilhoso. Então, Ivo, prazer estar com você aqui, Ivo, no nosso programa. Você que é o donatário do Bar do Peixe e tem realmente levado esse nome adiante como o melhor bar de pescados aqui de Goiânia. Fica ali na Avenida Portugal, todo mundo sabe muito bem onde que é, os caracteres vão aparecer o telefone aqui também. Então, o Bar do Peixe é a dica nossa. E o Ivo, um grande abraço para você. Agora já recuperado, né, Ivo, desse tombo que você teve aí. E parabéns pela capacidade que você tem de levar um bar tão bem quanto você leva o nosso querido Bar do Peixe. E é um orgulho para nós ter vocês como parceiros agora do programa Fala Comigo. Então, vamos agora para o intervalo. No próximo bloco já estaremos aqui com ele, Dr. Humberto Fonseca, falando sobre hipnose e um monte de outras coisas. Um minutinho, aguarde.
assista ao programa Fala Comigo, oferecimento Unicom, o shopping da saúde. Estamos de volta no segundo bloco do programa Fala Comigo e agora já aqui com ele, Dr. Humberto Fonseca. Doutor, muito bom ter aqui no programa uma pessoa com tanta capacidade assim. Prazer. Obrigado. Eu que agradeço pelo convite, né? E é um prazer estar aqui com você também. Eu fico lisonjeado porque a gente sempre traz aqui grandes figuras no programa, todo mundo que acompanha já há tanto tempo o programa Fala Comigo, há mais de um ano, né, que nós estamos nessa plataforma, sempre trazendo pessoas que sempre vêm contribuir muito com vocês, com muitas informações. E hoje eu tenho orgulho de trazer o Dr. Humberto Fonseca, que é uma pessoa que realmente tem um conhecimento dentro da área da psicanálise, dentro da área da psicologia, dentro da área da hipnose, que é realmente fantástico. Então, vamos aprender muito com ele aqui hoje sobre esse tema hipnose. Mas antes de saber sobre isso, vamos conhecer primeiro o Dr. Humberto, né? De onde veio. É de Goiânia, doutor? Não. Eu nasci numa cidade do interior, né? Em Minas Gerais. Gerais. Patos de Minas. Come muito pão de queijo, não? Eu acho que é o melhor pão de queijo que nós temos no Brasil. Sou suspeito suspeito para falar, né? Olha o bairrismo aí. É uma cidade bem pequena mesmo. Hoje são menos de 200 mil habitantes, né? Patos de Minas. Patos de Minas, capital do milho. Capital do milho. Capital do milho. Nossa, eu não sabia. Patos de Minas, capital do milho. Capital do milho. Maravilha. Então você nasceu lá? Nasci e fui criado lá. Vim para Goiânia em 2000 para estudar. Me formei na Universo, na Salgado de Oliveira. Salgado de Oliveira, meu amigo Wellington. Me formei lá. Depois voltei para lá para ser professor universitário numa faculdade local. Fiz pós-graduação lá, mestrado, e dei aula lá até o ano retrasado. Deu aula lá. Onde a saudade do Piqui bateu. E eu voltei então para Goiânia. Para Goiânia. E hoje moro em Goiânia. Moro em Goiânia e sou muito feliz em Goiânia. Realmente, Goiânia é uma cidade que dizem que a história de Goiás, a expansão de Goiás, foram os baianos que foram para... os baianos que iam para São Paulo, né? Aí passava por Goiás, parava aqui e não queria ir embora. Baiano cansado? Baiano cansado. Então é mais ou menos isso. É um mineiro cansado, né? Mineiro cansado. Mas você não foi para São Paulo, não? Não, eu vim para cá mesmo. Diretamente para Goiânia. Esse caso aqui, pessoal, é o seguinte. Nós vamos falar hoje aqui no programa sobre hipnose. Não só sobre hipnose, sobre uma série de atribuições da hipnose e sobre a hipnose em si. Então, o Dr. Humberto, ele é hipnólogo, né? E ele trabalha com isso já há um certo tempo. E para você que tem aquela lembrança, eu até falei no começo do programa aqui, lembrar do pica-pau, né? Que faz aquele negócio rodando, a pessoa fica em transe, não responde por si só. Não é bem assim, né, doutor? Que a hipnose é. Não é bem isso, não é bem essa vertente, né? Na verdade, nós temos duas vertentes da hipnose, né? Nós temos a hipnose de show, né, utilizada para palco, né, que até eu digo que é algo que me deixa um pouco contrariado às vezes, pelo benefício terapêutico que a hipnose tem, né? Esse show que é feito com a hipnose acaba trazendo um medo para o paciente e tantas coisas que esse paciente poderia curar, né, ou poderia tratar terapeuticamente, ele não vai por medo. Por causa desse show pirotécnico que é feito nos palcos. Então vamos entender isso que o doutor está falando aqui agora. Inclusive eu acho isso muito interessante, essa maneira como ele está colocando o seguinte. Antes de falar e explicar para nós o conceito de hipnose, porque ele está até explicando essas duas hipnoses que tem, uma é essa do palco e a outra que é a terapêutica, como é que foi que o senhor percebeu que era a área que o senhor ia querer entrar? Falou, eu vou mexer com isso. Como é que surgiu essa ideia? Então, eu sou apaixonado pela hipnose desde criança. Fascinado pela hipnose, acho que desde quando me entendo por gente. Que legal. Né? Mas, por morar no interior e não ter acesso a cursos, a treinamentos, eu fui conhecer a hipnose já há uns 15 anos atrás. O primeiro curso que eu fiz foi um cursinho de final de semana,
e não aprendi quase nada, não sei umas brincadeiras com o dedo e etc. Depois, no curso de psicopedagogia, eu fiquei conhecendo então um professor que era doutorado em psicanálise e tinha uma formação de hipnose feita fora do Brasil. Então ele era muito bom e me indicou uma escola em São Paulo, que era então uma escola qualificada para estar passando esse conhecimento. Algo que sempre me fascinou é o conhecimento em cima da mente humana, em cima do funcionamento do nosso cérebro, né? Isso sempre foi algo que me deixou fascinado. Muito tempo. Essa fascinação foi que deu a ideia de começar então um curso Sim. na área da hipnose. E por que a hipnose? Porque a mente humana pode ser tratada com outras técnicas também. Mas Sim. a hipnose foi a que mais deu essa luz? Você fez uma pergunta interessante. Todas as outras técnicas saem da base inicial da hipnose. Esse é que é o grande segredo. Se eu for trabalhar com qualquer psicoterapia breve, constelação sistêmica, terapia de grupo, não importa a técnica aplicada, sempre a base ela sai do básico da hipnose. Existem terapeutas que não sabem nem, às vezes, o que estão fazendo. Sem menosprezar ninguém. Ele aprende uma técnica X e aplica aquela técnica, mas não sabe a base dela de onde vem. Ah, entendi. As suas raízes, a sua Exato. origem. Então a hipnose, na sua concepção, é a base e a base... raiz para todas essas psicoterapias. Perfeito. Como, por exemplo, a constelação, que talvez você pode até daqui um pouquinho falar sobre o que é a constelação, que algumas pessoas não conhecem. Também sobre a psicanálise, não. A psicanálise não. Ela é um estudo analítico, psicológico, né? Sim, já é uma outra linha. Já é uma outra linha, que é o caso da freudiana. Nós temos uma psicanálise junguiana, né, que aí sim utiliza um pouco mais da base da hipnose. Da hipnose. Exato. Olha que interessante, pessoal. Vocês estão vendo aí que o assunto rende, hein? É algo que vai trazer para vocês tantas informações possíveis que vocês vão desmistificar e talvez ficar até com vontade, um interesse de conhecer o Dr. Humberto Fonseca pessoalmente, para que você possa então fazer algum tipo de hipnose, algum tipo de tratamento psicoterápico, algum tratamento dessa base, né, para que você possa então ter algum tipo de male curado ou atenuado ou amenizado. Vocês vão entender quais são eles aqui no programa, nessa entrevista de hoje. Vamos explorar bastante o doutor aqui, porque realmente a gente tem que explorar aqui de quem tem, né? Temos que tirar de quem sabe, de quem pode nos informar. Bondade sua. É muito importante entender, então, o conceito de hipnose. Você estava explicando, até quis mostrar primeiro por que o senhor começou, né? Deu a ideia de iniciar na hipnose. A gente entendeu qual foi o motivo, que ela é a base para outras psicoterapias. E agora entender o que é exatamente a hipnose ou hipnologia, né? Bom, a hipnose, ela surgiu inicialmente lá no Antigo Egito, né? Antigo Egito? Quando os sacerdotes, então, utilizavam de um sono terapêutico ou de cânticos, né, que induziam ali aquelas pessoas a entrarem em um transe, né? Aquela era a forma, então, de se tratar. A avaliação era feita pela íris naquela época, porque não existiam ferramentas, não existiam instrumentos de aferição de qualquer coisa, né? Pela íris, então, já sabiam se a pessoa estava ou não em transe. Não, se estavam enfermas, né? Enfermas. Enfermas. E todo o tratamento era feito através de uma naturologia, por exemplo, ervas, plantas, banhos, e quando se precisava fazer uma intervenção mais séria, cortar, operar, não existia anestésico. Então, o que era anestesia era a hipnose. Olha só, isso no Egito Antigo? Sim. Quer dizer, Egito Antigo a gente está falando de quantos mil anos atrás, a época faraônica aí? Nós estamos falando de 2.500 a.C., aproximadamente. Então, coisa de 4 a 5 mil anos atrás. Nossa. Depois nós temos a Grécia, né, que o nome hipnose vem daí, né, que era Hipnos, era o deus do sono, né, e tinha templos então para ele. Então quem ia ao templo do deus do sono, passar por um sono de tratamento, entrava em hipnose. Olha que legal, tá aí a origem do nome hipnose. Depois nós tivemos Mesmer, que era médico na época,
sofreu muito com isso. Ele praticava então mesmerismo, né? Naquela época era chamado de mesmerismo, era médico. E de Franz Mesmer para cá, a hipnose então começou a ganhar um novo olhar, uma nova visão, né? Hoje, para você ter uma ideia, a hipnose é aceita em todos os conselhos da área de saúde. Né? Medicina, odontologia, enfermagem, fisioterapia. Existe hipnose para fazer, por exemplo, um tratamento dentário que a pessoa não consegue? Perfeitamente. Tem a odontofobia? Exato. E até hoje não precisa anestesia. Pode ser feito pode com hipnose. ser feito com hipnose. Olha que interessante. Você tem essa capacidade? Sim. Olha que interessante. Então você que tem a fobia daquele barulho do motorzinho, né? Sim. A pessoa senta ali e o motor ligou, opa, pode eu vou ouvir embora. Uma música clássica. Sério? Sério. No lugar do barulho do motor, ele pode ouvir um rock, uma música clássica, algo que o traga prazer. E ele vai, então, conseguir... É uma dica, então, suportar o tratamento. Sim. Eu tenho uma paciente em Patos de Minas, ela pagou 4 ou 5 tratamentos e nunca fez um. Então, quando ela chegou ao meu consultório, eu não vou falar nome por questão de ética, né? Sim. Mas quando ela chegou ao consultório, ela estava com a boca assim, num estado deplorável. 3 sessões, ela não precisou voltar mais. Encontrei com ela da última vez que fui a Patos. Um sorriso bonito e tá tudo lindo. Olha que felicidade. Então você que tem aí esse medo de dentista, e olha que eu me incluo nessa, eu tenho uma certa fobia do jaleco branco do dentista, do barulho do motor. Então você que se inclui nessa gama aí, Dr. Humberto pode muito bem ajudar você, segundo ele aqui, consegue fazer através da hipnose a retirada dessa fobia, que na verdade é uma fobia mesmo, né? Que você pode muito bem se tratar tranquilamente, né? E vai uma outra dica também. Tem alguns odontólogos que têm anotado no conselho o curso de hipnose, né? Aqui dentro de Goiânia nós temos o Dr. Cássio, né? Que é especialista nesse tipo de tratamento. Com hipnose. Com hipnose. Olha só, pessoal. Então, realmente tem uma solução aí muito boa e muito tranquila para você que tem fobia, e não só essa fobia, outras também, né? Sim. Outras fobias também. Nós vamos entrar daqui um pouquinho, tem mais à frente, eu vou mostrar para vocês quais as outras patologias, as outras psicopatologias talvez, né? Os problemas psíquicos que você tem nas fobias, que a hipnose pode tratar e pode tranquilamente fazer você ter uma vida normal dentro daquilo que acontece. Entendendo um pouco mais sobre o cérebro humano, entendendo um pouco mais sobre o conceito de hipnose, como é que seria então, numa tratativa mais técnica, assim, mais específica, como é que o tratamento é feito, o tratamento de hipnose? Como é que é a prática dele no seu consultório? Bom, nós temos 3 tipos de hipnose hoje terapêutica. Nós temos a hipnose clássica, que é iniciada por um procedimento de relaxamento, onde o indivíduo vai entrando em um transe de leve para profundo, né? Em determinado ponto, então, se inicia os processos terapêuticos. Nós temos a hipnose de choque, que é a mesma prática da hipnose de palco, né? Que algumas pessoas têm grande resistência a ela, tá? Justamente por assistir os shows, né? Aquilo que expõe alguém ao ridículo lá na televisão, comer uma cebola, imitar um cachorro, né? E isso acaba... E tem pessoas que têm grande dificuldade em se ver em uma situação de ridículo. E acaba que isso, mesmo sendo algo ridículo, eu também concordo, midiático, é verdade? Sim, é verdade. A pessoa que come a cebola, ela realmente acha que está comendo uma maçã. Sim. A primeira coisa que nós precisamos deixar claro é: quem vai fazer show tem uma plateia enorme à sua frente. 80, 100 pessoas, às vezes um número um pouco menor. Mas ele tem um número de pessoas razoável. Ele inicia um processo de testes, né? Sim. Então ele induz todo mundo: olha, coloca a mão assim, eu vou contar de 1 a 5, quando eu disser 5, está totalmente colado. Nesse processo, ele está já fazendo um processo de hipnose. Daquele grupo lá de 80, 10 vão estar com a mão colada. Já estão hipnotizados. Ele só separa e traz para cá. A partir dali, todo comando que ele dá, cada vez aprofunda mais.
Então nós temos pessoas extremamente sugestionáveis e pessoas nada sugestionáveis. Como é que a gente sabe disso? Só testando. Então tem pessoa que pode bater no peito, ninguém me hipnotiza. Às vezes é extremamente sugestionável. Entendi. O outro indivíduo está louco para passar pelo processo, mas não se hipnotiza. Não é sugestionável. Não tão. Todos nós somos. A partir do momento que eu sou permissivo, eu já estou sugestionável. Porém, qual a porcentagem? Entendi. Entende? Então, por exemplo, a hipnose, para a gente entender, para quem está em casa nos assistindo agora, a pessoa que vai ser hipnotizada, ela precisa estar no estado mental X para que ele possa, então, passar pelo processo. E isso também, existe um detalhe, tá, Antônio? Tem pessoas que não são hipnotizáveis porque estão com um desequilíbrio emocional qualquer. Né? Então não adianta chegar achando que vai chegar e já automaticamente vai ser hipnotizado. Então, às vezes vai e às vezes não. Acontece muito, nós que utilizamos a hipnose como terapia, né, como ferramenta terapêutica, nós temos muito esse problema. Né? O que acontece? O indivíduo chega ao consultório, ele vai buscar uma solução para o problema dele. Às vezes ele tem uma ansiedade muito grande e aquela ansiedade não permite que ele entre num trânsito. Os hormônios que a ansiedade produz inibem esse processo. Então você precisa trabalhar, preparar aquele indivíduo durante algumas sessões, 5, 6 sessões, para depois passar para o processo terapêutico da hipnose. Entendi. Outros, simplesmente você leva a mão, dorme, ele já dormiu, já era, já foi. E aí o trabalho rende. Ele fica inconsciente? Não. Todo indivíduo em hipnose, a sua grande maioria, 90%, tem consciência do ocorrido. Entendo. 90%. 10%, se o terapeuta disser não lembra, ele não lembra. Mas se não for dito nada, ele vai lembrar. Acontece muito terapeuticamente, o indivíduo passou por um trauma na infância. E durante a terapia esse trauma vem à tona. Sim. Nós tratamos ele e o indivíduo em vigília, né? Olha, você quer lembrar desse trauma ou isso não te interessa? Saber disso. Às vezes a dor que aquilo vai trazer é muito maior e ele prefere que fique como estava, porém fica tratado. Entendeu? Ele pode às vezes lembrar e não sofrer mais com isso. Aí a gente deixa lembrar, mas quando o trauma é pesado, é algo que traz o sofrimento, né? Sim. No cérebro trino nós temos 3 coisas aí que acontecem. Um trauma, ele pode provocar uma dor e ele pode provocar uma angústia emocional. Sim. Tá? Quando é só angústia, nós deixamos lembrar. Mas quando traz dor mesmo, que é aquilo profundo... Aquela dor no meio do peito... Isso, você guarda ele de novo e cada vez que o indivíduo volta, você destrava, trata e guarda de novo. Para ele não ficar lembrando daquilo a semana toda. Até chegar um ponto que isso é como tudo na vida. Uma hora... Ela some. Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. É mais ou menos por aí. Então, enquanto está na latência da dor, da angústia, você vai no hipnólogo, ele vai tirar aquilo, depois de uma semana ele vai tirando de novo, até não ter mais esse trauma. Esse trauma. Que interessante isso. Vocês que estão em casa, que tem algum problema dentro da área emocional, e quem não tem, né, essa que é o grande X da questão, porque a quantidade de pessoas que têm problemas emocionais é muito grande. Quantas e quantas pessoas estão hoje sofrendo com dor de fim de relacionamento, depressão, que é aquela ausência, né, da vontade de vida, ao mesmo tempo também dores que a pessoa tem como ansiedade, angústias, que a ansiedade é uma grande angústia, você fica sem paciência, você perde o controle e ao mesmo tempo você também tem outras patologias, outros problemas aí, psíquicos que te afetam. O nosso programa tem como objetivo mostrar exatamente a informação para você sobre o que é. Então o doutor Humberto Fonseca, alguém que já tem 15 anos de experiência nessa área, está explicando para nós sobre o que é a hipnose. É uma ciência largamente aceita na medicina convencional
realmente tem trazido muitos resultados. Pessoas que foram hipnotizadas hoje estão felizes com a retirada desses problemas. E em Goiânia nós temos aqui grandes terapeutas da hipnose, e um deles está aqui conosco aqui hoje, que é o Dr. Humberto Fonseca, que está tirando essas informações, essas dúvidas, né? Colocando para nós informações positivas sobre o que é o tratamento da hipnose. Então eu estou fazendo aqui um adendo para você que está começando a ver o programa daqui para frente, entender como é o tratamento, o que é a hipnose, e conhecer o Dr. Humberto Fonseca, que está nos ensinando sobre isso. Pelo que eu entendi, a hipnose trata diversos males, né? Quais são os males mais comuns tratados com hipnose, que são buscados o hipnólogo para tratar? O que eu mais atendo é ansiedade e depressão, até porque é a minha especialidade. É a sua especialidade. Isso. Mas insônia, enxaqueca, dores neuropáticas, esquizofrenia, quem ouve vozes, vê vultos, né? Nós temos aí também dificuldade de ereção, problemas sexuais diversos. Olha, eu já recebi um pouco de tudo em consultório, mas o mais comunzão é a ansiedade e depressão. Ansiedade e depressão são os males da atualidade, né? Eu até gostaria de falar um pouquinho aqui sobre isso. Ansiedade e depressão são nomes que a medicina colocou. Por exemplo, a tristeza profunda ou severa deram o nome de depressão. Sim. Mas nós temos que tomar um cuidado com isso. Depressão, por definição, não tem cura. Sério? Não tem. Ela é endógena, né? Então ela é uma tristeza que vem de dentro, é uma falha neuroquímica, tá? Às vezes, o que aquele indivíduo tem é uma tristeza profunda, porque ele guarda mágoas, porque ele sofreu algum abuso quando criança, porque ele passou por um trauma. Aí, de repente, alguém fala, você tem depressão. Não acredite nisso. De repente, não é depressão. Se for depressão, não tem cura. A depressão não tem cura, só. Ela é endógena. E ela tem um percentual grande de ocorrência? Não, até hoje eu atendi um paciente. Que tinha depressão de verdade? Único. Em 15 anos. E ele está bem, né? E ele está bem porque ele toma o medicamento que repõe os neurotransmissores, aumenta a taxa de transmissão nos neurônios. Então quer dizer que a depressão que nós conhecemos, que a grande maioria da sociedade vem sofrendo... Acha que tem. Então não é, na sua opinião, depressão. Eu faço até um chamado aqui. Sim. Né? Para você que está em casa agora, que sofre de depressão, faça uma autoanálise. Você guarda mágoas de alguém? Você sofreu abuso? Você sofreu algum trauma? Se você tem alguma dessas três coisas, você não tem depressão. Você tem tristeza. É uma tristeza profunda. Mas não é depressão. E totalmente curável. Bom, outra coisa que eu quero te falar. Aqui nós não falamos cura. Por quê? O ato médico impede qualquer psicólogo, psicanalista ou terapeuta, seja ele holístico ou seja o que for, de falar em cura em qualquer nome de doença. Isso por convenção, por normativa dentro da medicina. Certo. Tá? Nós chamamos de harmonização, nós chamamos de reequilíbrio, nós chamamos de qualquer outra coisa. É apenas por normativa. Sim, né? sim. Até porque, quando é uma dificuldade mental, Antônio, quando é algo que está dentro da pessoa, não é um fator externo, não é doença. Você concorda comigo que é apenas uma forma equivocada de sentir as coisas? De enxergar. Ou de perceber? Ou de perceber. Concorda? Sim, sim, é verdade. Então é apenas um desequilíbrio emocional. Não é uma doença especificamente. Então Não. quer dizer que você pode reharmonizar ou reequilibrar. Interessante isso, hein? É um ponto de vista diferente, né? Você olha, passa a olhar as coisas de uma outra forma, até porque você sabe que todo descontrole emocional, por exemplo, quando você acorda com um pensamento ruim, o seu dia todo é horrível. Por quê? Porque você está, na verdade, induzindo você mesmo a ter os outros pensamentos subsequentes, são uma avalanche de coisas ruins que vem com a base ruim, né? Por isso que fala, o pensamento positivo durante o começo do dia faz o seu dia inteiro. Perfeito. Isso é o quê? Auto-hipnose. Você está se hipnotizando. Se autoprogramando, se auto-hipnotizando.
Olha só que poder que nós temos, hein? E nós não sabemos. Maravilha, está sendo interessante essa entrevista com o Dr. Humberto, porque nós estamos trazendo aí uma quantidade muito grande de informações dentro dessa área, mas foi só um pequeno começo que nós falamos aqui dentro da hipnose, viu quanto realmente ele é conhecedor dessas nuances aí da mente humana. Então nós vamos pedir um rápido intervalo e no próximo bloco nós vamos dar sequência a essas questões que a hipnose pode tratar e você pode muito bem encontrar nas respostas a solução para diversos males que você esteja passando. Aguarde, é só um minutinho. Assista ao programa Fala Comigo, oferecimento Unicom, o shopping da saúde. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Fala Comigo, hoje trazendo um tema extremamente importante para você. Quem aí em casa não passou, não está passando pelo mal da depressão, da ansiedade, de fobias que você tem aí, medo de avião, medo de água, medo de altura, que podem ser aí, segundo a técnica da hipnose, segundo o Dr. Humberto Fonseca, que está conosco aqui hoje, está nos passando, pode muito bem tratá-las, harmonizá-las, como ele mesmo diz, através da hipnose. Então nós vamos entender um pouco mais sobre isso, por isso que eu tenho certeza que essa vai ser uma das entrevistas mais assistidas do nosso programa, porque a grande maioria das pessoas estão passando por esses males aí. É um mal comum na sociedade, né? Todo mundo está aí nessa angústia. Eu até acompanho muito o Mário Sérgio Cortella, ele diz que a gente está numa idade, numa época de muita pressa e não de muita velocidade, ou seja, seria as pessoas apressadas, sem tempo para tudo, sem tempo para olhar os filhos, sem tempo para sentar. Até o budismo fala que se você perder a capacidade de ver uma flor, sentar no chão e acompanhar aquela flor ali, uma borboleta, ver as coisas mínimas da vida, significa que a sua vida realmente está bem sem sentido, né? Então a gente está num momento muito apressado, as pessoas com muita pressa, muita loucura, e acaba que isso é ruim, porque traz muitos males, né? Verdade. Tem alguns terapeutas antigos aí que falam o seguinte: depressão é quem vive no passado e ansiedade quem vive no futuro. Interessante, né? Essa ideia. E quando a gente vai realmente perceber e resumir em uma frase pequena, isso é verdade, é isso mesmo que está acontecendo, né? Depressão é quem vive de passado. De passado. Mágoas, angústias, tristezas, e está carregando tudo isso aqui no ombro como se fosse um fardo. Entendo. Não consegue perdoar, né? E a ansiedade é quem vive projetando o futuro ou tentando resolver aquilo que não tem solução. Não agora, pelo menos, né? Entendi. Ou às vezes a solução está pronta lá na frente. E ele está angustiado. Buscando. Interessante essa definição, né? Depressão é quem vive no passado e ansiedade é quem vive no futuro. E é interessante que é o seguinte, hoje a gente entende que eu mesmo estou lendo muita coisa sobre o budismo, não como religião, não como Buda sendo um deus, não é isso. Eu estou colocando mesmo a filosofia budista, né? Então a gente vê muito essa questão de você ter essa parcimônia, essa serenidade, essa perenidade na vida, não ficar preocupado demais com as coisas. Tem solução? Tem. Então calma, tem solução. Não tem solução? Então calma, não tem solução. Não vai resolver. Já está resolvido. Não tem como você fazer nada. Então a ideia central é que nós tenhamos um pouco mais de serenidade, perenidade. Então se você está angustiado, com ansiedade, vamos ouvir um pouco mais aqui sobre a hipnose, que é uma técnica, segundo o Dr. Humberto Fonseca, que tem quase 5.000 anos, né? Remontando aí os primórdios da nossa sociedade com Egito Antigo, né? Desde o Antigo Egito. Desde o Antigo Egito, onde era sugestionado pessoas a fazerem a hipnose, mesmo que esse nome ainda não existia. Não, né? Verdade. A gente vai tratar como depressão o nome aqui, até porque é um nome comum, que ficou convencionalmente falando dessa tristeza profunda, que segundo o doutor aqui, nem é uma depressão, às vezes depressão é algo patológico realmente, que nem tem cura, mas essa tristeza profunda, nós vamos tratá-la com o nome depressão, entendendo então
essas angústias, essa falta de sentido na vida que a sociedade moderna nos traz. O senhor tem algum exemplo para nos elucidar de casos do seu consultório que você deu um caso aí de uma pessoa, né? Outros que você tem aqui, não precisa citar nomes, mas que sejam interessantes, que às vezes podem, em conjunto, ou seja, ser o mesmo de pessoas que estão em casa assistindo agora. Olha, tem um caso de uma menina eu chamo de menina, mas é uma jovem senhora, né, de 19 anos, recém-casada. Essa menina casou e logo após o casamento ela começou a ter surtos e passar por crises conversivas, né? Conversivas? Que é diferente de convulsiva, né? A crise conversiva, ela é emocional, né? Então, de fundo emocional. Sim. Né? E ela estava já hospitalizada há uns 15 dias e os pais me procuraram na clínica, mas que não tinha condição de levar essa menina até a clínica, porque ela estava com as mãos e os pés enrolados. Né? Nossa. Há mais de 15 dias hospitalizada, ela teve alta e foi para casa desse jeito. Né? Eu não estou criticando ninguém, até porque eu entendo que o que poderia ter sido feito lá no pronto-socorro, no pronto atendimento, foi feito. Né? Não era trabalho deles, aquele trabalho era meu. Né? Então, quando cheguei lá, apenas numa sessão, essa menina voltou a andar. Com 5 sessões, nós diminuímos as crises conversivas para 1 por mês. Hoje, no último ano, ela teve 3 crises. Né? No ano inteiro. E ainda está em tratamento. Né? Olha que interessante, isso tudo com a técnica da hipnose. É preciso então ter primeiro um conhecimento prévio para entender a origem do problema, porque na minha visão, você que está em casa sabe muito bem o que eu estou querendo dizer, que o melhor mecânico não é aquele que apenas vai lá e executa a solução, é aquele que entende e sabe qual é o problema, a origem, a raiz. E é justamente nesse ponto que a gente tem que saber com quem a gente está se tratando, porque às vezes a pessoa vai achar que a origem está ali e ela está lá. Por isso é que você também tem uma técnica, algum tipo de técnica para conhecer, para saber o que é. Essa pergunta sua foi muito pertinente. Até eu falo que é o pulo do gato. É o pulo do gato. É o pulo do gato. Sem a psicanálise, não existe um trabalho efetivo de hipnose. Porque aonde está o problema? E o que ocasionou aquele problema? Eu preciso entender. A hipnose é uma ferramenta da psicoterapia. É uma ferramenta da... Mas a hipnose em si não descobre o problema. Às vezes, como hipoanálise, sim. Né? Mas às vezes o cérebro está tão conturbado que ele me direciona em caminhos errados, em vielas paralelas. E aí precisa ter um conhecimento grande sobre o sistema límbico, sobre instintos, né? Conhecer bem esse funcionamento cerebral. Então uma pessoa que vai procurar, por exemplo, o Dr. Humberto ou um outro hipnólogo, ela precisa então que a pessoa tenha a capacidade de, através da psicanálise, compreender as origens para que sim, aí a hipnose vai entrar, é isso? Exatamente. E podemos contratar, caso a pessoa que esteja assistindo agora, quando for procurar o Dr. Humberto, tenha esse processo. Deixa eu exemplificar isso para você. Sim. Antônio. Se você chega lá com um comportamento inadequado, olha, Humberto, eu não durmo à noite. Tá, é um problema. Né? Uhum. Tá, nós vamos fazer você dormir, Antônio. Eu instalo um processo hipnótico em você e você vai deitar e vai dormir como um bebê. Tá, mas nós resolvemos o problema? Não. Nós fizemos você dormir. O cérebro tem o poder de transferir a insônia para uma dor de cabeça, para uma enxaqueca. E isso acontece, é o que vem acontecendo muito. Olha, eu não durmo, tomo um sedativo. Tá, você vai dormir, mas gera uma enxaqueca. Tá, remédio para enxaqueca, remédio para dormir, remédio para enxaqueca. Né? Okay? É o sonho da indústria química. Isso. Não, mas isso pode acontecer também na hipnose. Processo para tirar a dor de cabeça e processo para insônia. Mas aí
gera um outro problema. Então eu não posso tratar sintomas, eu tenho que localizar a causa e tratar a causa. Toda consulta que a pessoa faz, ela passa por esse processo de encontrar a causa no seu escritório, no seu consultório? Sempre procurar a causa. Eu não quero resolver nada de imediato. Por quê? Até algumas pessoas me ligam e falam, mas eu fui no hipnólogo X e ele resolveu isso para mim em uma sessão, só porque agora o meu braço que era assim, agora o esquerdo está assim. Ou seja, transferiu o problema. E não resolveu a causa. Né? Tá aí o grande X da questão. Isso é compromisso profissional. Eu trabalho assim. Cada um tem a sua forma de trabalho. Eu particularmente também acho, você que está em casa pode muito bem opinar, colocar seus comentários aqui abaixo no nosso vídeo, tem um espaço para comentários. O que você acha realmente em relação a isso? Fazer os seus comentários sobre o que o doutor está colocando aqui para nós, até porque é aberto e justamente o comentário é que nos direciona para entender melhor, tanto sobre o programa quanto também sobre o trabalho aqui do doutor Humberto. Porque o que é interessante em relação a isso é o seguinte, eu particularmente preferia muito, com certeza, que eu pudesse ter a solução do meu problema através da raiz dele, porque aí eu elimino com totalidade o problema, né? Então, eu preferiria que, se fosse para ter essa opção, que eu encontrasse sim a raiz do problema. Vamos entender aqui agora um pouco sobre as patologias que a hipnose pode tratar. Nós já fazemos uma lista, as maiores aí são depressão e ansiedade, que convencionalmente, segundo o doutor Humberto, estamos chamando de depressão essa tristeza profunda, que segundo ele não é realmente uma real depressão, e sim uma tristeza profunda, que pode muito bem ser harmonizada, e o processo de hipnose como terapia, ele também está nos explicando um pouco mais sobre como isso funciona. Uma outra questão que a gente quer colocar para as pessoas que estão assistindo o programa em casa é em relação ao medo, porque é o seguinte, isso é muito sério. Quem está vendo sabe muito bem, eu não vou lá, eu não vou porque pode muito bem me colocar em transe e eu ficar sem responder por mim próprio e colocar pensamentos, informações, coisas que são... como é que é isso? Ou seja, é só uma questão de ética, isso é possível, mas a ética não deixa? Como é que é? Bom, na verdade é o seguinte, isso depende muito de cada indivíduo, como eu te disse no início, né? É possível que às vezes o próprio indivíduo, em uma indução leve, ele acesse um transe profundo e não se lembre. Mas aí é algo que o cérebro dele quer. Se ele foi nisso é porque precisa ser feito assim, né? E geralmente quando isso ocorre vem traumas grandes, problemas sérios. Isso nós estamos falando de 1% das pessoas. A grande maioria entra em um transe relativamente mediano, né, e interage com o terapeuta enquanto a hipnose é feita, até porque nós precisamos saber, ele precisa narrar o que ele está vendo, né? Entendo. Então ele vai passar por uma lembrança de infância, algo às vezes difícil, a pessoa chora, eu entrego um lenço para ela pega, ela me conta o que está vendo. Então nós chamamos de hipoanálise. Né? Hipoanálise. Ele libera mais informações. É mais rápido do que, por exemplo, uma psicanálise convencional. Isso, bem é uma psicanálise mais rápida. Mais rápida. E nós usamos, por exemplo, eu utilizo como gatilho a dor, a própria emoção do indivíduo. Às vezes ele fala, estou angustiado. Né? Durante o processo de hipnose, eu peço para ele lembrar que estava angustiado durante o dia, que hora que foi, que ele estava... Numa conversa prévia eu anoto isso, né? Uhum. Eu falo, olha, 11 horas você estava em tal lugar, estava angustiado, lembra disso? Ele lembra. Sinta novamente essa angústia que você estava. Ele vai sentir de forma leve, coloca a mão e eu uso aquela emoção como gatilho mental para fazer a busca da lembrança, da causa. Da causa. Da causa. Então é uma análise hipnótica, por isso que chama hipoanálise, para compreender a causa. E aí, a partir disso, nessa mesma sessão, já se começa a trabalhar a solução, ou aí marca uma nova sessão? Não. Aí mesmo nós já trabalhamos a solução. Já se inicia. A grande maioria, quando a causa vem, nessa sessão já fica resolvido.
Não precisa da pessoa nem voltar, talvez. Agora uma coisa importante lembrar. Pode ser várias causas, pode ser uma causa, né? Tudo é muito relativo. Quando se trata de emoção, de lembranças, de mente, de psique, de ser humano, tudo é relativo. Tá? Quer uma história interessante? Sim. 50 anos, um senhor de 50 anos, depressão há 20 anos. Tá? Tomando vários medicamentos, inclusive medicamentos os famosos tarja preta. Tarja né? preta. Quem não sabe do Rivotril, Ocadil e outros mais. E outros DIUs que tem. Então, nós começamos a fazer a hipoanálise, 10ª sessão, e ele ainda sofria de angústia. Foi minimizando, porque nós fomos limpando o balde de cima para baixo. Tá? Quando chegou lá nas últimas sessões, eu percebi que não estava bom. Mas ele falou assim, mas eu estou sem dinheiro, não sei o que. Eu falei, não, venha semana que vem, que isso não é problema, né? Fizemos mais 2 sessões e ele relatou algo extremamente interessante. Olha o relato dele. Eu me vejo em um lugar escuro, parece que eu estou dentro da barriga da minha mamãe. E meu papai fala que quer me tirar. E eu perguntei, quantos meses você tem? Ele fala, 3. Tentativa de aborto. Só falou. Só foi cogitado a possibilidade. Né? E a partir daí, ele melhorou. Nunca mais sentiu tristeza. Isso me deixou... Nesse dia, eu fui embora para casa com uma satisfação tão grande, porque eu vi que ali tinha resolvido um problema de tristeza. Então quer dizer que ele conseguiu, através da hipnose, acessar uma informação de mais de 50 anos. Na barriga da mãe, e lembrar da voz do pai, dizendo que queria fazer um aborto daquela criança, que era ele. Olha só. Realmente a nossa mente ela é muito profunda e traz informações que podem realmente estar escondidas, né? A uma profundidade, como dizia o Geraldino, uma profundidade medonha. Que loucura, hein? E aí hoje você não tem mais contato com ele? Não, tive depois alguns retornos, né? Um retorno com 3 meses, uma depois manutenção ali. Um com 6, depois com 1 ano. E não o vi mais, né? Não o vi mais. E nesse período de 1 ano até o último ele... Tranquilo, outra pessoa, totalmente feliz, né? Mais alegre, mais aberto. O nosso cérebro, ele trabalha em 2 funções, né, Antônio? Ele trabalha em busca do prazer ou fuga da dor, tá? Certo. Ele só funciona assim. Quem não está buscando prazer na vida está fugindo de alguma dor, seja ela física ou emocional. Que dor de cabeça, que dor de coluna, que angústia, né? Ou você vive buscando prazer ou vive fugindo de uma dor. Quando nós conseguimos transferir o paciente de fuga da dor para a busca do prazer, tudo está tranquilo, tá feliz a vida dele. Então é essa que é a mudança de chave. Mudança de chave. Trocou isso, estamos tranquilos. Que maravilha. Então, às vezes demora um tempo pequeno, às vezes um tempo maior, mas consegue-se chegar a esse resultado. Todo mundo chega. Que legal. Então você está gostando dessa matéria sobre hipnologia aqui com o Dr. Humberto Fonseca? Você pode deixar seus comentários aqui embaixo no vídeo. Você pode muito bem ver esse vídeo mais vezes. Tem muita informação positiva. Eu mesmo fiquei aqui positivamente assustado com a quantidade de informações dentro da área da hipnologia que eu não conhecia. E realmente você pode muito bem se tratar. Tratar não só você se autotratar, tratar também com o doutor. Tem outros hipnólogos, você pode estar vendo esse material no Brasil inteiro. Saiba então que a hipnose, segundo o Dr. Humberto Fonseca, não é aquela questão de indução daquela maneira como a gente vê, midiática de palco. Realmente é uma terapia que pode tratar diversos males e você pode estar sofrendo aí à toa, porque você pode muito bem fazer aí um tratamento com o hipnólogo e ter excelentes resultados. Até eu digo isso não pelo que o doutor está falando aqui agora,
apesar de ter muitas boas referências do doutor, a gente não traz quem a gente não tem referência aqui. E lembrando também das pessoas que já fizeram hipnose em outros momentos, em outras situações, e tiveram realmente grandes resultados. A gente pesquisa muito, doutor, quando a gente vai trazer alguém no programa, sobre o tema em questão. Geralmente a pesquisa é feita baseado naquilo que a expertise de mercado daquele tema e o quanto tem pessoas que são adeptas ou não àquele determinado segmento, aquela determinada área ao qual a gente está trazendo um entrevistado. E nesse caso, hipnose, eu estou trazendo aqui porque eu tenho consciência de que muitas e muitas pessoas hoje dizem claramente: estou curado, estou curada de determinado male, porque a hipnose foi feita e hoje eu sou uma outra pessoa. Então, a gente tem essa tranquilidade de trazer aqui o doutor por causa disso, porque ele também fez muitas curas nesse sentido, nessa área. Bom, se alguém quiser encontrar o doutor Humberto Fonseca, como é que ele deve fazer? O senhor fica em Goiânia e parece que também em Patos, ainda atende lá em Patos? Sim, atendo em Patos, né? De 15 em 15 dias eu estou em Patos, lá é na Clínica Ímpar, né? Na Rua Marechal Floriano, 179, no centro. Atendo aqui em Goiânia no Espaço Terapêutico Vida, na Avenida T6, no setor Bueno. E agora estamos iniciando um trabalho que está recente ainda, mas já começamos, que é em Anápolis, na Clínica Equilibrium, que é na Avenida São Francisco. Perfeito. No Jundiaí. Um telefone que a gente pode deixar aqui na tela, que seja um número para geral, para que as pessoas possam... É o 62, né? 3251 5036. 623251 5036. Nesse número você pode encontrar o Dr. Humberto e fazer aí um agendamento, né, para uma primeira e o WhatsApp visita. A gente coloca aí nos caracteres. Coloca nos caracteres. Tem também um WhatsApp para que você possa colocar, vai ficar aí embaixo também. Em relação a isso, você pode, como é que é? A pessoa vai te procurar, ela agenda uma consulta, você faz a primeira geralmente ali para a pessoa entender, para conversar um pouco. Na verdade, a primeira consulta é uma avaliação, né, uma anamnese muito bem feita. Nós precisamos saber quais medicamentos esse indivíduo está tomando, porque alguns ampliam o grau de hipnose, de indução, outros inibem, né? Então nós precisamos saber disso tudo, o quadro clínico geral, e aí já se passa então a própria psicanálise, que é um levantamento de vida, dos padrões de base, né? Pai, mãe, irmãos, marido, filhos, como que é essa vida, qual o comportamento, se ela já está fugindo de dor, se ela ainda busca prazer, e assim por diante, né? Maravilha. Para a gente entender, nós temos aqui apenas 2 minutos para finalizar o programa, o que é a constelação num resumo? Ah, tá. Constelação sistêmica é uma técnica criada pelo psicanalista e teólogo Bert Hellinger, né? Na verdade ele era padre, é um padre alemão. Hoje ele é só psicoterapeuta, né? Ele abandonou o ofício aí. Se ele está vivo, então é algo recente. Ele criou, tem menos de 20 anos. Bem recente, né? É bem recente, é uma técnica nova, na verdade é uma junção da psicoterapia, da hipnose e da psicoterapia. Ele juntou isso tudo e criou a constelação, né? Constelação chamada então constelação sistêmica. Né? Ela pode ser feita individual ou ela pode ser feita em grupo. Sim. Né? Particularmente, as pessoas falam o que é melhor. Eu acho que não é por aí. É o que resolve o meu problema, né? Sempre assim, né? Sempre a solução é primordial. Então, o meu problema é X, dá para fazer individual ou tem que ser em grupo, né? Às vezes tem que ser em grupo. Maravilha. Né? Eu me lembrei agora, é o psicodrama, né, que deu aquele branquinho, é o psicodrama mais a hipnose. O Bert Hellinger fundiu essas duas coisas, mais uma vivência que ele teve numa tribo na África, que eles se fechavam, nessa tribo se fechavam dentro de uma oca para resolver o problema de uma determinada família. E só saía dali com esse problema resolvido. Então ele pegou essas 3 coisas e criou essa técnica da constelação sistêmica. Constelação sistêmica serve para quase tudo também, né? Desde organizacional, a empresas, a vida financeira,
a relacionamento pais, filhos e assim por diante. É uma técnica maravilhosa e rápida, né? Então quem quiser conhecer mais e até fazer a constelação sistêmica pode também, através desses telefones, encontrar Perfeito. a sua clínica e, né, e o seu trabalho para que possa fazer isso, né? É a dica que a gente Exato. deixa aqui hoje, que é o Espaço Terapêutico Vida, aqui em Goiânia. No caso, estamos gravando em Goiânia, mas o doutor também está em Patos de Minas, né? E aqui eu vou deixar também para vocês uma ideia central, que é o seguinte: nós estamos aqui trazendo o Dr. Humberto Fonseca, lembrando que a responsabilidade, o trabalho, tudo é feito pela clínica dele, tudo é feito pelo espaço ao qual ele representa. Ele veio nos responder aqui, falando sobre o tema que é a hipnose, nos elucidou bastante coisa em relação a isso. Então, você que quer procurar o espaço terapêutico, os telefones já foram colocados, devem estar sendo repetidos aqui agora na tela. Você tem os telefones, tem também o WhatsApp e, ao mesmo tempo, o endereço, tanto de Goiânia quanto de Patos de Minas, quanto também o novo que vai ser aqui em Anápolis, né? Falando sobre isso. Então, você pode procurar o doutor, fazer a sua anamnese, fazer a sua consulta primordial e ver exatamente qual o seu problema. A gente acha que é realmente uma boa solução. A hipnose, não tenha medo, não fique com problemas de receio de ir até lá, porque realmente é uma grande solução e muita gente tem trazido essas soluções nesse sentido. Muito obrigado, doutor, pela presença. Foi realmente elucidativo para nós. Eu acho que muita gente ganhou muito com essa entrevista, tenho certeza disso. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, Antônio. Eu que agradeço, né? E tá maravilhoso o seu programa. Foi muito bom estar aqui essa tarde. Muito obrigado. Agradeço a todos, lembrando vocês, assine nosso canal no YouTube, programa Fala Comigo no YouTube, está aqui nos caracteres, e também você pode acompanhar a gente nas redes sociais. Temos o Instagram, que é Antônio Viana _Fala Comigo. Você pode muito bem mandar suas informações, perguntar o que você quiser, procure lá que você vai encontrar muita coisa do nosso programa. Um abraço a todos, muito obrigado por ter assistido essa entrevista inteira, e realmente eu tenho certeza que vocês vão ter ganhado muito com tantas informações positivas que o Dr. Humberto Fonseca nos trouxe. Um abraço e até o próximo programa Fala Comigo. Assista ao programa Fala Comigo, oferecimento Unicom, o Shopping da Saúde.